como cada semana a gente recebeu umas 600 pessoas diferentes no Mamilos. Toda semana tem 2 especialistas. Cara, cada semana a gente levanta da mesa e fala, não tem como esse país dar errado. Olha esse sujeito. Esse cara é muito bom. Olha o que esse cara tá pensando. Olha, o material intelectual que esse cara tá produzindo. Tá ruim, mas tem muita gente boa. Então, assim, a gente E comprometida, né? Que quer fazer dar certo. A gente tá Foda falando que elas não estão no poder, né? Mas, cara, Algumas tão, é que, assim, cara. a gente tem política o dia inteiro. A nossa vida, a nossa existência é política. Mas existe a política partidária. E são coisas diferentes. O jogo Essas político, pessoas né? estão no poder. Né? Quando a gente recebe a Denise Ornelas, que é uma mulher negra, médica, que está à frente de uma área grande no SUS, em São Paulo, e na linha de frente da Covid, ela senta e ela fala. Grávida de 8 meses na linha de frente do Covid, cara. Caraca, Aí bravo. você fala assim, Braba. Bravíssima. cara, e aí ela... Quando a gente fez o programa com ela foi antes, ela tinha outro... Ela tem 3 filhos, esse é o 3º filho dela. E ela contando pra gente, Denise, criança, hospital, o marido também é médico. E ela assim, não, já troquei fralda de cocô de criança em mesa de reunião, resolvendo as coisas. Aí você fala, é isso, é essa mina. E aí senta o cara de política exterior, que você fala, é esse cara. Então, a gente tem produção intelectual nesse país de altíssima qualidade. Não tem como você ter a síndrome do vira-lata conversando com as pessoas que a gente conversa, sabe? O Brasil é referência em um monte de coisa. Fala daquela mina do como é que é? Do Guia Brasileiro Alimentar? Eu não Nossa, gente. A gente foi fazer um programa que se chama Como Comer Bem. Aí a gente trouxe... Tô muito ruim de memória, me desculpa, não vou lembrar. Você abre aí pra gente ver o nome das pessoas, porque tem que falar. A gente recebeu 2 pessoas. Um cara que tem uma... Ele faz um trabalho de... Ele tem quase uma quitanda, tá? Ele tem um... A gente hoje está trabalhando no Brasil já com o conceito de deserto alimentar. Então, o que é deserto alimentar? É 2 quilômetros do raio da sua casa, não tem nada frugal, não tem nada fresco para você comprar. Então, assim, o lugar mais próximo só vai vender industrializado. Para você comprar uma maçã, uma banana, uma couve, você tem que ir além de 2 quilômetros. Ou seja, você não vai a pé, entendeu? Isso é um conceito de deserto alimentar. Se você não tem dinheiro, você tá fudido. Isso, E a exato. gente já está passando por isso. Esse cara tá dentro de uma periferia aqui de São Paulo. É o Armazém Orgânico da Agência Popular Solano Trindade. O nome dele é Thiago Vinícius. Thiago É muito Vinícius. foda, cara. Você viu o trabalho que ele faz de cultura alimentar dentro dessa periferia? É um negócio transforma. Ele é de lá. Ele montou o negócio lá e ele transforma a vida alimentar daquela população. E aí quem é? Maria Laura Lousada. Cara, essa mina. Ela é doutora em nutrição e saúde pública e ela ajudou a formular o Guia Alimentar para a população brasileira. O Guia Alimentar é a coisa mais fascinante que eu vi nos últimos tempos, porque o simples é muito difícil de alcançar. Se eu falar um negócio aqui que qualquer um entende, é uma mágica, é difícil. O Guia Alimentar Brasileiro, ele tirou todas aquelas classificações de carboidrato, de proteína, ele tirou tudo aquilo e ele dividiu os alimentos em 3. Então, você tem os naturais, que é tudo aquilo que estraga, se não tiver na geladeira, e estraga muito rápido, tudo que é natural, tudo que é semi-industrializado. Então, por exemplo, o arroz, o feijão, eles passam por um processo de industrialização, mas muito básico, e o hiperindustrializado. É tudo ali que meio Bolacha. que tá na maior parte do supermercado. A lataria, a salsicharia. São os produtos menos saudáveis que tem, né? Exato. São só esses 3. E aí a ideia era ter um triângulo no que é fresco, 2 no que é semi e 3 no que é hiper. E aí, a partir disso, você só fala com a população. Você precisa comer muito mais o que tem um triângulo e evitar ao máximo o que tem 3 triângulos. O trampo é esse. E aí, o guia é gigante. Ele tem toda a justificativa, todo o trabalho científico para isso. Esse guia é reconhecido no mundo inteiro. Que legal. Todo mundo baba ovo para esse guia.
Porque ele é foda. Virou referência, mudou o guia de vários países por causa desse guia. Foi o primeiro a fazer essa classificação. Hoje, isso já é básico no mundo, entendeu? Maneiro. Porque a gente contou. Brasileiro e aí, fez. você Da hora, olha pra isso e você fala assim, cara, esse país não tem como dar errado, olha esse negócio foda. Então, eu acho que a gente tem que olhar pra esse Brasil que dá certo, olhar pra essas pessoas, e aí você vai falar, essa mina tá no poder. Porque dentro da estruturação desse guia, ela estava. Ela é política demais dentro da área dela. Bom, mas se eu quiser ser o meu advogado do diabo, a gente pode perguntar qual que é o impacto do guia realmente nas pessoas que não têm acesso à informação. Não. O que o guia faz? O guia muda, por exemplo, toda a alimentação das escolas mudou por causa desse guia. Entendi. Isso é legal mesmo. É isso que eu tô falando, assim. A Cris citou a Denise Ornelas do SUS e tá citando esse guia, porque, assim... A gente poderia citar a educação também, a gente olha para o lugar da falta. E é fato. Falta um monte de coisa. Só que acontece se você olha da onde a gente veio para onde a gente está, em termos de políticas públicas, o Brasil se organizou pra caramba. É que é muito grande, muito pobre e tem deficiências muito sérias. Porque a gente é gigante. Mas falta a gente conhecer e popularizar não só o que não funciona, mas assim, da onde a gente saiu, o que a gente já fez e o que a gente precisa fazer. E quais são as estratégias para fazer isso. Porque aí, Monark, não é muito politizado, não. Por exemplo, um assunto que sempre dá pau, que ninguém concorda e que é uma das grandes coisas feitas para radicalizar discurso é segurança pública, certo? Vamos discutir segurança pública? Tá bom. Então eu vou procurar um convidado que pense de uma maneira para botar de um lado e de outra maneira para sentar do outro lado. Gente, séria? Tem não. Sabe por quê? Porque tem um monte de consenso. Fora do holofote e fora da política, quem trabalha mesmo não vai falar que tem que matar, não vai falar que vai resolver o problema da penitenciária com brutalidade policial. Não tem policial sério que fala isso. Entendeu? Sim. Porque o que a galera fala? Cara, quer saber o que diminui violência? A gente tem aqui, ó, em todos esses estados, o que aconteceu foi, coloca policiamento aqui, coloca monitoramento aqui, coloca isso, aquilo. Isso já diminui em X% não sei o quê. Então, assim, tem um monte de coisa, em um monte de área. Óbvio que tem ideologia, claro que mas é uma outra camada. Por quê? Porque da onde a gente veio, a gente já caminhou. O que a gente precisa fazer para chegar? Porque a maior parte de nós concorda em para onde a gente quer ir. Tem muita coisa básica que a gente precisa melhorar. Sim. E a estratégia para chegar lá... olha, todo mundo já sabe qual é. A gente também, devia... né? Assim, a gente realmente dava para falar assim, vamos fazer o que a gente concorda e quando chegar a parte que a gente discorda, a gente volta a conversar? Bom, porque tem coisa pra caramba pra fazer, cara. A gente já fez vários programas que depois o ouvinte falando, vocês não estão levando gente que discorda. Não tinha dois lados nessa conversa, tinha um só. Eles concordaram. Porque a verdade é que quando a gente senta com gente inteligente e bem intencionada, tem vários pontos que nos unem e pouco que são diferentes, entendeu? E eu acho também que a gente vive num estado que está tão ultrapassado em comparação ao mundo. A gente já viu tantas inovações que já aconteceram lá fora, então a gente já sabe o que os caras fizeram e que deram certo lá, que a gente só podia trazer para cá. O problema do Brasil não é saber o que fazer ou ter pessoas qualificadas que sabem fazer. O problema do Brasil é um problema que a gente foi sequestrado por uma elite política que não tá nem aí pra nós. A gente não consegue tirar esses caras de lá, tá ligado? Então, eu acho que a gente, em toda a área, a gente tem gente boa e gente não boa. Vai ter podcaster que faz isso aqui bem, vai ter que não faz. Eu acho que a política é uma exceção. Tem alguém bom, mas é 1%. O que acontece é que a gente tem uma dificuldade, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura aqui no Brasil, de idealizar muito esse mundo político. Que é uma pessoa que vai 100% cumprir aquilo que você deseja, da forma como você deseja e no tempo que você deseja. Só de você achar que a solução está em uma pessoa, já tá esquisita a estratégia. O que é a política partidária? É negociação. E na negociação, aquele cara que você queria que fizesse muito uma coisa, naquele momento vai fazer outra, porque lá na frente ele já está vislumbrando outra. Esse jogo, cara, é um jogo super de adulto. Ele é um jogo muito difícil de jogar. Porque é um jogo de frustração. A democracia é pra você todo dia sair frustrado. Porque vai ter um monte de gente que pensa diferente e tem que entrar num consenso. Você nunca vai ser plenamente atendido.
Nunca. Eu entendo, mas é que, tipo, a forma com que a democracia é feita em vários países é diferente, entendeu? Tipo, a forma com que a democracia é feita no país é tão doente que tá em estado terminal, em estado de TI. Eu fico muito preocupado. Imagina a gente tá aqui fortalecendo a democracia. Exatamente. Estamos aqui É que fazendo isso. tem uma coisa que eu achei interessante no que você fala, que a gente escuta bastante, que é, poxa, já tem o benchmarking, né? A gente já sabe para onde tem que fazer. Olha lá, sei lá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Alemanha. Não precisa ser Mas fala assim, país fodas. Cara, mas pera. Isso é uma coisa que a gente vê muito no Mamilos, principalmente nesses 8 anos, na hora que a gente começa a fazer isso, né? A estruturinha básica da introdução do Mamilos é, tá, então qual é o problema, qual é o contexto, da onde a gente saiu, vamos olhar para os outros países e ver se a gente está bem ou se a gente está mal em comparação com os outros. Nesse caminho, a gente começou a elaborar muito sobre essa pergunta que você fez, que é assim, você vai comparar com quem? Monark, você quer ser comparado com seu primo que passou em 5 concursos, Monark? Você quer ser comparado com seu primo que nasceu lindo, maravilhoso, é modelo de cueca, Monark? Mas a gente tem outros Então, países... é assim, mãe, Sabia que eu o Monark sou já eu. foi modelo de cueca? Ó, Juliana, que exemplo Olha ruim. aí. Mãe, Ele é o não me primo. compara com meu primo, mãe. Né? Porque eu sou eu. Então, acho que assim, não é que o Brasil é um floquinho de neve, mas acho que a gente poderia aprender muito mais. A gente está olhando para os lugares errados. Em países que têm a complexidade do Brasil, no sentido de ser do tamanho do Brasil, você vai comparar com Singapura só se for Porto Alegre, né, amor? Porque o Brasil você não vai. Sim. Comparar com países que têm a grana que a gente tem, as complexidades que a gente tem, e existem. Então, tem bons exemplos, entendeu? Mas tem países que têm a mesma complexidade. É que, tipo... Tem, claro que é tem. difícil a gente ter noção de o que é o que na vida que a sem gente fazer tá se algumas comparações, entendeu? Cara, a gente Isso. se compara demais com a Europa e a gente é muito parecido com o continente africano. A gente veio de lá. A gente é muito mais jovem que a Europa. Pô, Né? e não é só questão de idade, não. É a composição aqui no Brasil, e eu acho que o Brasil é esse lugar difícil de ser reproduzido, porque ele é um lugar que foi criado em cima da violência. Então, os portugueses chegaram numa terra que já tinha dono e tentaram, até hoje estão tentando, dizimar os donos dessa terra. E a gente ainda chama isso de descobrimento. Descobriu quem, né? Daí, quando já estava bem ruim, que era esse processo de dizimar quem era dono da terra, a gente passou por o processo de trazer pessoas escravizadas de outro continente. Então, é um encontro de duas violências. E aí, esse povo que é criado a partir dessa violência, ele reconhece muito esse pai, que é português, que é holandês, que é alemão. Todo mundo adora falar, minha família é de Portugal. Minha família é da Alemanha, meu sobrenome é assim porque é de tal lugar. E eu não reconheço a minha mãe. A minha mãe é a mulher preta, a minha mãe é a mulher indígena, que foi estuprada. A gente nasceu de um processo muito violento. Se a gente não sentar e conversar... É tipo terapia. Se você não resolver um processo de 500 anos de uma violência e reconhecer não é arrumar não, tá? Aham. Reconhecer eu falar, putz, deu ruim, né, cara? A gente viveu 350 anos de uma escravidão regularizada. O mundo... Ai, viveu, né? Cris, Tá- puta, tem muito tempo, né? Não vamos superar. Não, tem bem menos tempo que a gente tá livre do que a gente ficou O preso. Brasil foi o último país a liberar a escravidão do mundo. Só tem 3 gerações. Se você conversar com uma quarta, pessoas que têm bisavós velhinhos podem te falar de processos escravizatórios. Sim. Então, se você sabe... A família da minha namorada veio do quilombo, ela falou. Então, esses processos, se você encontrar uma pessoa que foi escravizada, ou seja, ela foi sequestrada e ela não tem direito a nada. Aí você vai pro filho, né? Esse filho, ele já chegou ali numa vida liberta, a gente pode questionar que liberdade é essa, né? Mas esse filho já foi para um processo capitalista, que é eu preciso trabalhar, eu preciso gerar dinheiro. Aí esse neto... Mas eu não tenho terra. Não E eu tenho não posso nada. ficar, Não posso e eu não posso votar, ficar não à tenho toa, terra. senão eu vou ser presa. Exato. Lei da vadiagem é isso, né? Que ficou em vigor no Brasil quase um século. Se você estiver na rua de bobeira, eu te prendo. O encarceramento em massa começou aí. Mas eu não tenho onde ficar, eu não tenho casa, eu não tenho emprego. Não, tá vadiando. Então eu te prendo.
Então, esse filho já lidou com essa situação, liberto. Aí ele ralou. Aí esse neto já tinha um teto. Esse bisneto já foi para a escola. Esse tataraneto formou na faculdade. A gente está falando de 4, 5 gerações de gente que saiu de um processo escravizado e por pura resistência conseguiu chegar no que a gente está vendo hoje. Isso demora, gente.